Olá, estamos aqui mais uma vez estudando a Palavra de Deus e hoje veremos o capítulo 19 de Josué. Vamos então aos pontos de destaque nesse capítulo. O primeiro ponto é que esse capítulo vai então descrever a herança das últimas 6 tribos dos filhos de Israel. Afinal, a tribo de Benjamim já havia recebido, dentre as 7 porções restantes, e esse capítulo vai descrever as outras 6. E como destaque, nós podemos trazer a herança da tribo de Simeão, que recebeu uma porção dentre os filhos de Judá. Isso porque a porção dada a Judá foi muito grande para eles. Então, naquele levantamento que foi feito, como vimos no capítulo passado, as pessoas viram que a herança era demais para o povo de Judá. Então eles retiraram uma porção ali, dentre os filhos de Judá, mais ali para o lado sul, e deu para a tribo de Simeão. E aí algumas cidades são citadas aqui, como por exemplo Berseba, que é a cidade mais ao sul dos filhos de Israel. Tanto que no futuro, quando se queria dizer todo Israel, dizia-se desde Dan até Berseba. Dan, veremos mais à frente que foi uma cidade conquistada pela tribo de Dan, no extremo norte do país. É como se hoje se falasse do Iapoque ao Chuí, para se referir ao Brasil. No segundo ponto de destaque, nós vemos também uma outra tribo que teve algum destaque, foi a tribo de Dan. A tribo de Dan foi a última a ser sorteada. Depois da sequência de Simeão foi Zebulon, Issacar, Azer e Naftali. Todas essas 4 tribos, Zebulon, Issacar, Azer e Naftali, foram no norte do país, acima ali da herança dos filhos de José. E a herança de Dan, ela foi ao lado da herança de Benjamim. Vimos ontem que Benjamim ficava ali entre Judá ao sul e as tribos dos filhos de José ao norte, só que ia do Jordão e o Mar Morto até a cidade de Kiriat Jearim. E a herança de Dan partia daí em direção ao Mar Mediterrâneo. Então, aconteceu que a herança para a tribo de Dan acabou sendo muito pequena para eles. E aí vemos uma diferença em relação ao que vimos anteriormente com relação às tribos de Manassés e Efraim, que reclamaram da herança deles ser muito pequena, e quando Josué disse para eles irem conquistar as florestas ali, a planície dos cananeus, eles ficaram com medo. Aqui não, a tribo de Dan foi e conquistou mais um território, que foi o território de Lesem, para anexá-lo à sua herança. E no terceiro e último ponto, nós vemos que, ao final da distribuição das tribos, Josué, o líder, recebeu também a sua herança. Os filhos de Israel lhe deram o que ele havia pedido. Caleb foi o primeiro a receber, ele pediu a cidade de Hebron. Já Josué pediu a cidade de Timnat-Sera, ali dentre a herança dos filhos de Efraim. Afinal, Josué era também da tribo de Efraim. E os filhos de Israel lhe deram essa cidade. Então, ele passou a morar ali. Então, percebemos que o líder, ele precisa também deixar a sua porção sempre por último. Porque ele precisa primeiro fazer com que as outras pessoas sejam bem-sucedidas. Senão as pessoas vão reclamar que ela está liderando para tirar vantagem. Essa é uma questão bem importante com relação à liderança. E gostou? Esse foi o guia de estudos para o capítulo de hoje,
compartilhe também para os seus amigos.